Chega mais, porque vai começar o mata-mata do Paulistão e nesse sábado, 8h30 da noite, tem Palmeiras e Capivariano. Mas afinal, que time é esse, Capivariano? Como que eles chegaram, no mata-mata do Paulistão? Que time é esse? O que o Palmeiras deve esperar do Capivariano? Eu fiz um levantamento aqui da história recente, a história antiga também do Capivariano, do histórico do confronto entre Palmeiras e Capivariano, que você deve imaginar não é muito longo, mas a gente vai trazer todas essas informações para você saber o que esperar desse time do interior paulista. Beleza? Bora lá? Primeiro, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal do Verdazo, se você ainda não é inscrito, e seguir a gente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Estamos em todas elas, então você pode acompanhar o nosso trabalho se você já acompanha, se você já dá essa moral pra gente e puder nos apoiar mensalmente, aí você pode fazer parte da nossa comunidade de padrinhos e é muito bacana, são grupos no WhatsApp, churrascos, você socializa com um monte de palmeirense e ainda apoia o nosso trabalho. Te convido para conhecer, o link está aqui na descrição, verdazo.com.br/padrinho. Então bora lá, afinal, que time é esse Capivariano? Talvez você nem conheça, assim como muita gente não conhecia até recentemente, até porque ele só tem 3 participações em Paulista, na Série A do Paulistão, na sua história. O Capivariano, ele já foi 2 vezes campeão da Série A3 do Paulistão, em 1984 e em 2023. E ele já ganhou 2 vezes o Paulistão Série A2, foi campeão 2 vezes, em 2014 e em 2025. Sim, o Capivariano é o atual campeão da 2ª Divisão Paulista. No ano passado, eles venceram o campeonato em cima do Primavera, que é o maior rival, ou um dos maiores rivais do clube. Então, ano passado foi um dos anos mais gloriosos para a história do Capivariano. Então, estamos aí, vamos enfrentar um dos maiores times do Capivariano na história. Pois é. O Capivariano, ele volta ao Paulistão depois de 10 anos. A última participação tinha sido em 2016. E a outra tinha sido em 2015, Na Série A do Paulistão, o Capivariano disputou 2015, conseguiu se manter, em 2016 caiu e desde então não voltava à elite, agora está de volta. E no primeiro ano eles já conseguiram um feito inédito na história do clube, que foi justamente se classificar para o mata-mata. Eles nunca tinham se classificado em 107 anos de história do Capivariano, nunca tinham se classificado para o mata-mata do Paulista. Conseguiram essa classificação agora pela primeira vez, vão enfrentar o Palmeiras na Arena Barueri e conseguiram essa classificação de forma épica, porque eles conseguem a classificação no jogo, na última rodada, no último minuto do jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O gol sai aos 50 minutos do segundo tempo, o Capivariano vence e, se não tivesse vencido, não avançaria o Botafogo, tá? O Capivariano, ele, além disso, além desse feito histórico de ter conseguido a vaga no mata-mata do Paulistão pela primeira vez na sua história, ele também fez história, também conseguiu um marco gigantesco para a história do clube esse ano, que foi a classificação para a Série D do Brasileirão de 2027. Então, ano que vem, o Capivariano vai disputar o Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Vai disputar uma divisão nacional pela primeira vez em 2027, a Série D, tá? Vamos ver como que o Capivariano chegou até aqui. Começou o campeonato já tomando uma trauletada do São Bernardo, tomou 4-0 do São Bernardo na primeira rodada, depois venceu a Portuguesa por 1-0, depois venceu a Ponte Preta, que foi o saco de pancadas desse Paulistão, por 2-0, depois empata com o Noroeste, depois perde para o rival Primavera, depois perde para o Corinthians por 3-0, ou seja, chega faltando 2 rodadas com apenas 7 pontos. O Capivariano brigava para não cair, mas aí vence o Mirassol em casa
e vence na última rodada o Botafogo fora de casa. Então consegue uma classificação de forma épica. O Capivariano, que agora tem foco total nesse jogo aí contra o Palmeiras. Os próprios jogadores do Capivariano já falaram que o foco da equipe agora é totalmente nisso, até porque só volta a disputar a competição em 2027, depois. Palmeiras e Capivariano em toda a história só se enfrentaram 2 vezes, que foram justamente nas outras 2 participações do Capivariano na elite do Paulistão, que foram em 2015, quando o Palmeiras recebeu o Capivariano e venceu por 2-0. Em 2016 também jogou em casa o Palmeiras e venceu por 4-1. Então vai ser o terceiro confronto e a terceira vez que o Capivariano enfrenta o Palmeiras como visitante. Por uma coincidência aí, né? Quer dizer, nessa vez não foi sorteio. Nas outras 2 vezes, como foi fase de grupos, é uma questão de sorteio. Então, por coincidência, são 3 partidas com o Capivariano jogando como visitante. Eu fui dar uma olhada no squad aqui, né, nos melhores jogadores, e dá para ver que o Capivariano não é um time que tem o cara dos gols, né, como a gente às vezes vê times pequenos que conseguem se consagrar. Ele tem um grande nome, nesse caso é um time bem equilibrado. Por exemplo, nessa campanha do Paulistão, não teve nenhum jogador com mais de 2 gols. Então tem o Daniel Baianinho, que é um meio-campista que tem 2 gols, o Rodolfo, que é um atacante que tem 2 gols, aí já tem o Thiago Moraes, que é um meio-campista com 1 gol, vários jogadores aqui com 1 gol, alguns jogadores com 1 gol, né? O Vinícius Popó, o Felipe Azevedo, enfim. Assistências, mesma coisa, é bem distribuído. O próprio técnico do Capivariano já falou que o estilo do jogo dele é um jogo coletivo. Então, é parecido com o que o Abel implementa no Palmeiras, eu diria, né? Apesar do Palmeiras ter jogadores muito de grande nome, é um técnico que preza muito pelo jogo coletivo, esse técnico do Capivariano. Ele falou já numa entrevista aí recentemente. E é isso. E aí, o que você está esperando desse jogo? Tá preparado? Acha que o Palmeiras vai passar o carro? É o jogo da vida dos caras, né? Mas eu acho que o Palmeiras tem a obrigação de vencer com tranquilidade e eu acho que isso vai ser possível. Até pela campanha que a gente viu aqui que eles fizeram no Campeonato Paulista. É uma campanha assim, passaram no detalhe, né? Então o Palmeiras tem condições sim de avançar com facilidade. E por aí, como é que tá a expectativa? Deixa aí nos comentários e aproveita que você já ficou até o final do vídeo, deixa o like, deixa o hype, não custa nada. Você vai gastar 1 segundo e vai ajudar a gente. E é isso, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Um abraço.